É uma alegria te receber aqui no meu canal. Deus que abençoe o seu dia, os seus projetos, os seus sonhos, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, e que o bom Deus hoje possa derramar a unção do Espírito Santo sobre vocês, sobre os seus. Irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a refletir um pouco sobre o jejum. E aí, nós devemos fazer jejum? É obrigatório fazer jejum? É uma questão que muitas vezes nós ficamos a perguntar, a nos questionar, se realmente é obrigatório ou se é um dever fazer jejum. Marcos 2, dos versículos 18 ao 22, vai falar muito essa questão nesse dia para nós. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra forte para nós esse dia. Nos faz questionar sobre o jejum. De fato, o jejum é obrigatório? Ou o jejum é uma decisão que nós temos de realizar um jejum? Gente, então se torna obrigatório ou um dever? Nós vamos descobrir no próprio Evangelho aqui, no Evangelho de Marcos. Jesus já nos responde quando ele é questionado pelos discípulos dos fariseus e também de João Batista. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, então eles estavam fazendo jejum. E era um costume daquele tempo, o povo, desde o pôr do sol daquele dia até no outro dia, depois do pôr do sol, eles faziam jejum em forma de penitência, de sacrifício, de entrega a Deus. Jejuavam para mortificarem as obras da carne, essa concupiscência que nos leva muitas vezes para longe de Deus, que nos faz afastar da graça de Deus. Então veja que eles estavam então jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus dá um exemplo. Ele dá um exemplo de os convidados de um casamento. Então ele dá um exemplo de um casamento. Um casamento representa para os cônjuges a festa, a alegria de unir-se. Os dois se tornarão uma só carne em Deus. Então isso representa o casamento para nós. E é necessário nós carregarmos a nossa cruz de cada dia em oração, rezar pelo cônjuge, rezar pela esposa, rezar pelo marido. Por que eu estou entrando nessa questão? Porque isso representa um casamento verdadeiro. Um casamento que foi realizado em Deus, que foi abençoado por Deus. Tem essa graça de viver a santidade, de buscar ter um sacrifício, fazer um sacrifício, às vezes em prol do outro. O marido é convidado a fazer um sacrifício pela esposa. A esposa é convidada a fazer um sacrifício pelo marido. A renunciar algo para que o casal possa viver no amor, viver na esperança, viver carregando a cruz, viver buscando a salvação, a santidade de vida. Os discípulos de Jesus não jejuavam e Jesus respondeu. Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem fazer jejum. Então veja, a presença de Jesus naquele tempo era física. Jesus estava presente fisicamente.
Jesus se encarnou por obra do Espírito Santo e veio até aquele povo e veio até nós. Se encarnando, tornou-se homem. Sendo Deus, tornou-se homem. Homem Deus e homem humano. Para nos ensinar o caminho que Ele veio tomar sobre si as nossas enfermidades, que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica e também a Sagrada Escritura. Então veja que Jesus, na sua encarnação, Ele se tornou homem, humano, se tornou fisicamente presente no meio daquele povo. Eles tocavam em Jesus, eles poderiam abraçar Jesus, eles poderiam ter aquela comunhão com Jesus fisicamente. Então por isso que Jesus fala que os convidados não podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. É igual a gente vai numa festa de casamento, enquanto o noivo não sai, todo mundo está ali em festa. Agora os noivos, quando eles saem, aí a festa já fica sem graça, já fica sem sabor. Então o que acontece? Eles já começam a ir embora, os convidados, porque o noivo foi embora também, os noivos. Então vocês entendem que Jesus, Ele se ascendeu ao céu. Na sua ascensão, Ele vem ensinar no caminho que o noivo será tirado do meio deles. Jesus aqui se refere à sua paixão, morte e ressurreição, mas também à sua ascensão ao céu. Então eles vão jejuar. Então é um tempo de jejuar. Mas jejuar pela esperança, pela fé, pelo amor, pelo sacrifício, pela paixão de Cristo, para mortificar-se as obras da carne em cada um de nós, para nos tornarmos mais santos, para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, para viver no amor, na comunhão, na esperança, e nessa esperança da sua segunda vinda, a segunda vinda gloriosa de Cristo. Para isso que serve o jejum, não é ficar tacando na cara do outro. Olha, por que eu jejuo você não? Não, amados irmãos, o jejum ele tem uma função em nós, ele tem uma graça santificante em nós. Aquele que jejua lá no cantinho do seu quarto, no escondido, ocultamente, Deus vê o seu sacrifício, Deus vê que você está procurando ser uma pessoa melhor. Isso é o jejum. O jejum da língua, do corpo, até no comer, não no sentido de fazer regime, não, gente. Nós não podemos confundir regime com jejum. Jejum é para a mortificação do corpo, para fazer com que a nossa alma seja entregue a Deus, confiante na esperança de que Ele vai voltar. Esse é o verdadeiro jejum. Deus abençoe você. Se essa palavra te tocou, eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, a deixar seu comentário, seu like, ativa, gente, o sininho para receber as notificações do Evangelho e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar um amigo, uma amiga ou algum dos seus. Deus abençoe você.